pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar como que a mediunidade aconteceu comigo. Como que eu soube o momento em que ela deveria ser desenvolvida, que ela deveria ser trabalhada. Eu sou a Lili e você está no Espaço Maior, o seu canal de opinião. Bom, eu fiz um vídeo relatando uma experiência anterior, desde criancinha ali de bebê, né? Onde eu tinha visões de alguns seres de outras dimensões, de seres de outros planos, né? E o que aconteceu foi que assim, eu tinha visões quando criança, visões claras, bem lúcidas, acordada mesmo. Conforme eu fui crescendo, essas visões elas foram perdendo um pouco ali a força. Eu sentia e sonhava. E durante boa parte da minha infância foi assim, sentindo a presença e sonhando. Então eu lembro de alguns episódios em que eu brincava com meus primos, as minhas primas, na casa da minha avó. Uma vez eu estava com as minhas duas primas e eu lembro de ter chegado um menino no meio, assim, do nada, que eu pensei até que ele tivesse entrado no quintal. Menino sim, eu falei, esse menino veio da rua, não conheço esse menino. Eu devia ter lá meus 7, 8 anos por aí. E eu lembro que esse menino entrou e ele começou a pular. E como era uma brincadeira de menina, eu fui lá e chutei a perna dele. E eu falei pra ele, sai daqui que é brincadeira de menina. Coisa de criança, sabe? E aí eu lembro que ele olhou assim, ele começou a chorar e eu fiquei com dó. E na hora que eu fui abraçar ele, ele sumiu. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Mas como eu era criança, não sabia avaliar e até então... E minhas primas não viram esse menino, né? E elas falaram assim, o que você tá abraçando? E como eu já tava um pouco acostumada com esse negócio de ver coisas sozinha e ouvindo esse tipo de questionamento do meu pai e da minha mãe... Então, assim, com quem você tá falando? Aí eu já tava meio acostumada, eu falei, não é nada não. E continuei a brincadeira. Eu acho que ela sempre existiu. Só que daí depois foi diminuindo um pouco dessas visões. Chegou uma época que eu já não via tanto. E aí eu só sentia e sonhava. E às vezes eu entrava dentro de casa assim, vai lá no quarto pegar alguma coisa. E aí eu entrava no quarto, de repente eu sentia um medo, um incômodo. E eu sentia que tinha alguém ali. Aí eu saía correndo. Aí quando eu fiz 14 anos, mais ou menos, foi onde eu tive um chamado espiritual. O que é um chamado espiritual? Ele acontece de uma maneira espontânea, de repente, sem você esperar, sem você perceber. Eu estava dormindo, foi um dia de manhã, e eu acordei, abri os olhos, mas fiquei ali enrolando na cama, sabe? Com preguiça de levantar. E aí quando eu fechei os olhos novamente, eu sentia como se o teto estivesse abrindo e de repente começou um monte de nuvens assim, e elas pareciam que ia cair em cima de mim, só que eu estava acordada. No momento que eu olhei, eu fiquei com medo porque aquelas nuvens pareciam que elas vinham pra cima de mim. E eu ouvi uma musiquinha de fundo, sabe? Uma musiquinha assim, um piano meio que infantil. Aí eu tentei gritar minha mãe, tentei chamar meu irmão, só que minha voz não saía e eu estava acordada. Aí quando passou essa sensação, eu levantei, sentei na cama e fiquei assim um pouco assustada, claro, fiquei com medo. E eu percebi que aquilo era um chamado espiritual, que eu sabia que a partir dali eu vivenciaria situações parecidas, iguais ou que causariam muito mais desconforto do que aquela. Eu vou dizendo pra vocês que as coisas foram acontecendo aos poucos. Aí a partir desse dia eu comecei a ver de novo. A partir desse dia eu senti dentro de mim, foi uma certeza que me veio. A partir daquele dia eu teria uma sequência de situações que ia aprender a lidar, porque ia causar assim desconforto e medo maior do que aquele, porque eu senti medo nesse dia. Eu senti, não vou negar, gente, o medo é normal. Mas já aconteceu muitas situações, né, situações que eu nem sabia como lidar. No início você tem muito medo. Se isso acontecesse comigo lá atrás, quando eu era muito criança, ou talvez eu ia me tremer na base de tal forma que ia me desequilibrar emocionalmente. Várias formas de você descobrir quando é que você precisa trabalhar sua mediunidade. Quando eu recebi esse chamamento que eu falei pra vocês, que foi essa musiquinha, que era uma musiquinha gostosa e era o colorido das nuvens muito bonito, mas que ao mesmo tempo que era bonito, parecia que ele ia cair sobre mim, sabe? Parece que o céu tá caindo sobre a gente e que eu me senti sufocada e eu senti medo. Por quê? Porque a mediunidade ela traz isso, gente. Ela vai trazer coisas maravilhosas pra vocês, mas ela vai trazer coisas de desconforto, mesmo porque principalmente aquelas coisas que mexem com a nossa reforma íntima. Sabe quando a gente tem que mergulhar no nosso obscuro pra gente se melhorar? Então a gente tem que encarar os nossos medos, a gente tem que enfrentar os nossos monstros.
Essa parte incomoda todo mundo, essa parte vai ser a parte que mais vai te incomodar e assim, se você passar por isso, não estranhe, não tenha medo e não desista, porque isso é comum. Depois que você enfrenta o primeiro monstro, é que nem um jogo de videogame. Depois que vocês enfrentaram o boss, sabe? Aquele monstrão lá do videogame, depois que você enfrentou o primeiro, os outros ficam mais fáceis. Não tô dizendo pra vocês que vocês não vão ter medo depois. É normal ter. Tem situações que causam um tremendo mal-estar. E aos pouquinhos eu vou trazendo pra vocês. Mas hoje eu queria falar de como foi feito o chamamento mesmo. Quando eu fui chamada para estudar sobre as coisas que aconteciam. Porque foi aí que eu comecei a querer entender melhor essa questão da espiritualidade. Tá certo, gente? E depois eu falo pra vocês como que eu trabalho também com isso. É uma coisa, gente, que não tem como explicar. Não tem, cada um vivencia de uma forma diferente, entende? Porque eu falo que Deus se manifesta, ele não vai se manifestar do mesmo jeito para todo mundo. Para cada pessoa vai ser de um jeito diferente. Embora eu não soubesse o que era, mas eu sabia que tinha que ser feito alguma coisa, é que aí você percebe que assim Deus se manifesta de formas diferentes para cada um, tá? Então não adianta a gente querer colocar o nosso acontecimento como um ponto único, porque não é assim que acontece. Cada pessoa tem um propósito. Por isso que eu falo que todas as pessoas são importantes e assim, independente do alcance que tem a obra delas, a grande questão é o quão grande você pode ser diante das coisas que você faz na Terra, mas o quanto você pode aproveitar de tempo útil com aquilo que você faz e o quanto de bem que você pode favorecer para você mesmo e para outras pessoas que estão ao seu redor. Então é isso, gente. Deus, ele acontece de uma forma maravilhosa, assim, é um experimento que você sente, que não tem como explicar, porque é só passando para saber. O sentimento, assim, a sensação que isso nos causa é muito forte, é uma certeza que vem sem você esperar. E aí você sabe que naquele momento você tem que fazer alguma coisa com aquilo que te chega. Então é isso, tá, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, comente aí se você já teve alguma experiência, se você já se sentiu tocado alguma vez profundamente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações, tá bom? Para vocês acompanharem sempre as novidades, tá certo? Então é isso, gente. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima!